estamos aqui para contribuir, para disseminar e desenvolver o ecossistema de parcerias do Ceará para o mundo, Brasil e para o mundo. E para essa finalidade, ninguém melhor do que o Moisés Santos, empreendedor e consultor, mentor de negócios, para nos ajudar a compreender como se forma um ecossistema de parcerias. A Dulce Tigre e o Carlos Aires, ambos estão nessa área de inovação. O Carlos é consultor, é produtor de conteúdo digital, e a Dulce Tigre, ela é mentora de educação financeira nesse novo contexto de inovação. Então, como vamos compreender essa construção de um ecossistema de parcerias nessa nova economia criativa, que é colaborativa? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e vou dar a palavra para o Moisés Santos iniciar com a sua apresentação, depois passamos para o Carlos e depois a Dulce. Nessa ordem ou não, porque as mulheres podem vir primeiro, né? Eu acho que a gente vai inverter um pouquinho hoje, que aí o destaque vai ser a rainha da festa que chega no final. Que tal? Então, bom dia, gente. Eu me chamo Dulce Tigre. É um prazer receber esse seu convite, Beth e Kennedy da Planet. Realmente, quando a gente fala de parceria, a gente vê que lá atrás a gente se conheceu e até hoje a gente vem fazendo parcerias. Isso já faz parte do nosso dia a dia. E eu estou muito feliz aqui de receber esse convite e poder contribuir não só para o ecossistema do Ceará, mas eu acho que isso aqui começa a atingir uma vasta gama de pessoas, né? Então, a gente está aqui para contribuir, vai ser um bate-papo maravilhoso, que a gente só tem pessoas feras, que a gente já conversa no dia a dia, só faltou a cervejinha aqui para o papo fluir mais ainda. Bom demais, Dulce. Essa falta aí faz uma falta mesmo, viu? Essa cerveja aí ajudava os papos a ficarem um pouco mais abertos, né? Verdade. Bom demais, obrigado, Planet, obrigado, Beth, obrigado por essa oportunidade. Bom demais estar com a Dulce aqui, com o Kennedy, com o Carlos. Falar de ecossistema é falar de oportunidades. Sabemos que o Ceará é um lugar que hoje está aberto a grandes oportunidades. Então, como a gente conhece aqui esse sangue bom que tem aqui, esses empreendedores vão começar a desenvolver, aproveitar essas oportunidades para desenvolver, né, novas ideias, e isso virar novas startups, e essa germinação, fazer tudo isso ainda mais longe. Então, muito bom poder compartilhar um pouco desse ecossistema. Ecossistema, na sua essência, só acontece com conexões, né? Não existe o leão que fica lá dentro da floresta ou o insetinho que fica lá e não come nada e não faz nada. Todas as interações são necessárias. E aí, olhando para essas interações, é que é a nossa chamada aqui essa manhã, para a gente compartilhar quais as oportunidades que tantas conexões importantes que a gente já tem construído tem para os empreendedores aqui dessa terra massa que é o Ceará. Olá, queridos, muito bom dia a todos, e dependendo do horário que você está vendo, eu queria já começar dizendo que eu estou muito feliz de estar na mesma live stream com vocês, Moisés, Dulce, Beth, Kennedy. Isso é o sinal de que realmente as minhas escolhas estão sendo assertivas por estar com vocês. Então, muito obrigado, Planet, pelo convite. As trocas que temos tido são incríveis. Eu queria pontuar que se antes eu só escrevia sobre o assunto como jornalista, hoje como produtor de conteúdo digital consigo estar mais dentro e produzindo conteúdo sobre isso. Então, mudou a minha vida de algo que eu me aprisionava, que era só escrever sobre, para produzir sobre. E já não me vejo mais dentro de algo tão cercado, mas de algo livre. E essas conexões são realmente
as portas de várias entradas que a gente vai tendo. Para mim, como produtor de conteúdo digital, tem sido incrível. E como hoje, pessoa livre, que consegue produzir não só para uma empresa, mas para vários clientes, e poder ter conhecimento de outras nações e frentes de trabalho, isso é incrível. Então, muito obrigado pelo convite. Que massa, top. Kennedy, você vai falar um pouquinho também. O Kennedy é o nosso gerente de comunidades e ele vai dar um alôzinho. Isso. Bom dia a todos. Obrigado, Dulce, obrigado, Carlos, obrigado, Moisés, por terem topado, por terem aceitado esse convite. E, assim, são pessoas, além de pessoas muito queridas, são pessoas muito competentes, cada um na sua área de atuação, e eles representam muito daquilo que a Planet pretende construir em termos de rede de parcerias, em termos de difusão do conhecimento, de desenvolvimento de novos negócios, tudo aquilo que favorece e que promove o ecossistema local. A Planet é parceira nesse segmento, como polo de inovação, como local de desenvolvimento de negócios, e é muito importante a gente estar aqui hoje contando com essas três figuraças, assim, super queridas e super feras mesmo, cada um em sua área de atuação. Eu quero complementar que o Kennedy, ele é filósofo e ele é fera também naquilo que ele faz. Então, nós estamos todos aqui para um debate informal com um filósofo que vai, com certeza, agregar para ajudar a gente a fazer o ecossistema de parcerias, né, e a gente conseguir contribuir para a gente aprender um pouquinho mais com essa galera toda, o Moisés, a Dulce, o Carlos. Nós aprendemos com vocês como construir um ecossistema de parcerias. Passo a palavra para o Moisés. Né, Moisés, se apresenta para a gente novamente e fala para a gente como é que a gente constrói um ecossistema de parcerias. Vamos entender um pouco, né, Beth? Assim, quando a gente está falando de ecossistema, nesse sentido que a gente está falando, a gente está falando de ecossistema de negócios, né? Então, assim, tem sempre grupos acontecendo e a conexão desses grupos pode potencializar uma série de outras ações, né? Seja de contato profissional para a gente aperfeiçoar as nossas ações diárias. Então, nesse ecossistema, nós temos troca de conhecimento. Então, uma empresa que não sabe estruturar um planejamento de marketing consulta profissionais que podem lhe ajudar. Uma empresa que precisa dar passo na área de contabilidade consulta outras. Jovens empreendedores que precisam ter uma instalação, escolhem um espaço como coworking. Empresas que começam a crescer o passo a passo, começam a se conectar com outros ambientes de negócio. Esses ambientes podem ser outras empresas, podem ser outros estados, pode ser outros países, né? O Ceará, bom lembrar sempre, Ceará e Rio Grande do Norte são, no Brasil, os estados que têm a proximidade maior com os países da Europa e também quando a gente quer voar lá para a América do Norte. Então, a gente está falando aqui de centros com um grande poder de atração para as nossas soluções. Então, a gente não pode perder de vista também que as nossas soluções aqui também podem ser criadas com isso. Quando a gente olha para esse ecossistema, também a gente está vendo o potencial que nós temos hoje com energias, né, com a rede logística, com esse porto. A gente tem cabos de fibra ótica chegando ali na Praia do Futuro, que possibilita esse tronco de conexões que interessa muito a empresas de ponta de tecnologia como o Google, a Amazon. Então, quando a gente olha para todas essas soluções que estão postas, né, e aí a gente começa a observar isso desde as primeiras ações começam a acontecer lá, a partir de 2010 em diante. Então, o governo do estado começa algumas iniciativas e aí corredores digitais é fundado para incentivar o crescimento empreendedor. Quando você vê o Banco do Nordeste formando o primeiro hub aqui do Ceará, na verdade, o primeiro hub começa lá com o Igor, Ari,
né, quando monta um cowork e uma aceleradora, a Wave na época, e aí os meninos, por exemplo, como a Agenda Edu, utilizam essas conexões para poder dar os primeiros passos, então, que era a Agenda Kids na época, e depois disso começa a acontecer iniciativas de muitas naturezas. O que a gente fez foi, em 2017, perceber esses movimentos, Dulce, e Beth, e Kennedy, e Carlos, e começar a entender que, poxa, a gente precisa ter conhecimento disso. E desde 2017 a gente começou a desenvolver um mapeamento disso, né, mapeando todas as iniciativas, escolhemos 7 verticais que interessam a todos os empreendedores, desde a área de conhecimento, a área de conexão do mercado, eventos, a área de infraestrutura, de cuidado com crescimento, acesso a crédito, e aí começamos a mapear tudo isso para poder dizer assim, olha, o Ceará ele está num nível muito grande, muito acelerado. Quando foi em 2018, nós ganhamos o primeiro prêmio, né, na B Startups, que é a Associação Brasileira de Startups, que foi Comunidade Revelação. Logo em seguida, 2019, a gente já ganhou a Comunidade do Ano, porque a gente, em 2019, cresceu como nunca aqui, né? Iniciativas brotaram. Então, isso mostra a força que nós estamos, né, enquanto ambiente de impulsionamento, de aceleração de negócio. É muito importante a gente perceber que cada um aqui pode ter um papel nesse ambiente. Eu estou vendo aqui a Dulce com um dos coworks assim, que chama muita atenção da cidade, porque é um espaço incrível ali no centro, né, com uma infraestrutura que vai apoiar várias iniciativas, né? Então, quando você começa a perceber isso, você diz, poxa, esse estado vai ter, nos próximos 5 anos, ainda mais iniciativas. Então, tudo que a gente caminhou até aqui, as 300 e um pouco, a gente mapeou mais de 360 iniciativas que hoje já existem. Provavelmente, em 5 anos, você vai se deparar com uma transformação sem precedentes nesse estado, né? Estamos vivendo um momento um pouquinho de que a gente diminui um pouco essa aceleração por conta do Covid, mas, por outro lado, também você começa... Nunca se viu tanta empresa conectada quanto nesse momento agora Então, todo mundo é home office, né? Todo mundo trabalhando de bermuda em casa, isso é muito surreal, né? E aqui em casa, estou aqui com o cachorro aqui nos pés, aí ele fica brincando comigo aqui nos meus pés. Então, assim, quem pensava que a gente ia viver essa história há alguns anos atrás, né? Então, tudo isso está disponível para a gente. E aí, Beth, quando a gente vê tudo isso, cabe a nós, cada um de nós, começar a perceber quais as oportunidades que isso traz, né, para que a gente possa construir essa cadeia de crescimento, né? Aqui no Ceará, nós temos vários agentes trabalhando para potencializar isso, como o Sebrae, como Governo do Estado, como o Banco do Nordeste, como agora algumas empresas e alguns investimentos, né? Nós temos a PagMenos com seu grande hub, o Nina. Nós temos a BS com BS Innovation, também um hub que conecta ali muitos grupos empresariais. Então, você começa a ver que isso está crescendo como nunca, viu? E aí, Elizabeth, eu fui ler o nome. Você começa a perceber aqui oportunidades como nunca. E aí, jogo para você, Beth, como é que você, né, olha para tudo isso aqui? Como é que a gente pode... em grupo, como é que você vê as conexões de tudo isso, né? Porque está tudo colocado aí. O que nós precisamos agora é desenvolver, né, a nossa jornada de crescimento. É verdade. Eu vejo, como sempre falo, #Colab, né? Colaboração é a base de tudo. Eu sempre lembro que o conceito de economia criativa tem como base a colaboração. E eu acho super importante que a Planet, que está chegando agora, consiga, através de parcerias, ser ponte, né, para os empreendedores. Então, ninguém faz nada sozinho, a gente quer ser ponte e nós queremos empoderar os empreendedores. E para isso que a gente está fazendo esses eventos, principalmente nos inspirando com o seu mapeamento, né,
do Ale, né, Ambiente Local Empreendedor do Ceará, e por isso que você está estreando aqui com a gente nessa série de eventos, que vão ser muitas outras palestras suas aqui para nos ajudar, para a gente aprender junto como construir um ecossistema de parcerias. Isso é um trabalho de todos, um trabalho conjunto, e tenho certeza nós vamos conseguir. A gente consegue, a gente pode. E eu quero passar a palavra agora para o Kennedy, porque o Kennedy, ele é o nosso community manager, é o nosso gestor de comunidades, e ele vai falar um pouquinho como está querendo construir essa nossa comunidade baseada em parceria, empoderamento dos empreendedores. Isso, como a Beth falou, um dos nossos objetivos aqui realmente é promover o ecossistema local de startups e profissionais liberais das mais diversas áreas e construir aqui no ambiente da Planet, de onde eu falo agora de manhã. Por enquanto, a gente está ainda trabalhando apenas internamente, mas a gente pretende construir essa rede colaborativa, trazendo profissionais das mais diversas áreas para poder construir um networking e fazer com que a Planet se torne esse celeiro onde vai impulsionar muitos negócios, tanto para quem está aqui presencialmente na Planet, como também as pessoas que vão aproveitar do entorno do varejo especificamente para poder crescer, certo? E falando em ecossistema de startups, em construção de comunidade, eu queria ouvir um pouco do Moisés, qual seria, afinal de contas, a gente fala tanto de ecossistema e tal, o que vem a ser realmente um ecossistema de startups e quais seriam aí os principais parceiros? Vamos lá, grande Kennedy. Quando a gente fala de ecossistema, a gente está falando de um conjunto de comunidades, assim, coisas agrupadas, né? Então, você tem o ajuntamento hoje, né, da universidade lá, que tem o potencial para poder trazer meninos novos aí, para poder trazer as ideias para o mercado, conexões, força de talentos para dentro das nossas empresas. Então, você tem esse ajuntamento, você tem um ajuntamento de empresas que prestam serviço a essas startups. Então, você tem como vocês o coworking, vocês têm contabilidade, os advogados hoje, nós temos escritórios que são super importantes nesse crescimento de startup. Startup, vamos lembrar, é aquela empresa que usa a inovação para acelerar rápido. Então, vamos só um pequeno review. A startup ela começa com uma ideia, está até aqui atrás o que Eric Rice fala, né? Essa ideia ela é transformada em um produto mínimo viável, esse produto é testado com o mercado, com esse teste eu tenho lá feedbacks, eu tenho lá várias hipóteses que são validadas, e a partir disso eu começo um ciclo de voltar para o instante zero para começar tudo de novo, ou para aperfeiçoar o produto. Nesse momento eu começo a encontrar uma solução que o mercado aceita para resolver uma dor do mercado. Então, imaginamos que a startup começa aqui no ciclo inicial com o ciclo que a gente chama de early stage, e aí ela encontra esse mercado, ela encontra o product market fit dela. Se ela tiver tecnologia, se ela tiver um processo muito ágil, ela pode acelerar isso de forma a vir a ser ali ter um crescimento exponencial, mas normalmente ela vai ter um crescimento e um crescimento constante. Quando você olha para esse crescimento da startup, aí você percebe assim, opa, se eu estou falando de um ecossistema de inovação, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, ao redor dessa startup, construir todos os pontos que vão trazer para ela esse crescimento de forma continuada. Então, no início, eu tenho lá as universidades, eu tenho ali os mentores que ajudam muito a colocar aquela ideia de forma mais racional no papel, né? É por isso que todo mentor vai insistir em você modelar seu negócio, fazer o business model lá. Por quê? Porque com aquelas variáveis você consegue entender, eu tenho um negócio, eu não tenho. É muito comum
as pessoas acreditarem muito nas suas ideias. Só que a gente sabe, a gente nesse ambiente de negócio sabe que uma ideia sem uma execução clara, ela não funciona muito, ela não vai dar resultado. Então, quando você vai para esse espaço, então a startup começa a dar os passos, o mentor indica, aí ela vai começar a precisar validar. Para validar, ela precisa acessar algumas conexões que vão dizer para ela, olha, a sua ideia é para um mercado de médicos, então vamos buscar aqui algum grupo que possa conectar com esses médicos. Vamos hackear como é que as empresas fazem, né, o hackeamento. O pensamento do empreendedor em startup é sempre hackear, é sempre ir lá buscar como os outros fazem para poder dizer assim, eu vou pelo menos acompanhar isso aqui. Então, esse crescimento, Kennedy, né, quando a gente percebe a startup, tem vários pontos de conexão. Mas o ecossistema de startups, esse ecossistema de colaboração, esse ecossistema de inovação tem como centro, né, como o principal agente, o empreendedor que tem lá a sua startup. O grupo que decidiu colocar sua ideia em funcionamento. Que aí você fala muito bem, né? Vocês estão aí no centro, mas imagina aí, né? Major Facundo, Liberato Barroso, Senador Pompeu, todas essas luzes, se a gente for fazer ali um levantamento de quantos lojistas tem. Aí, se a gente começar a visitar esses lojistas, eles têm acompanhamento dos seus clientes? A grande maioria hoje não tem um sistema que faça. Esses clientes podem se antecipar e apresentar para esses clientes, né, informações, promoções, quem sabe ali ter um processo digital de comercialização. Para muitos comerciantes isso não é realidade. Esses clientes precisam de soluções mais simplificadas para fazer suas contabilidades, para fazer seu acompanhamento financeiro, para fazer para a gestão de processos, né, para selecionar colaboradores. Para muitos deles, isso é uma realidade. Esse ecossistema, né, de varejo, né, que tem aí no centro precisa de recrutar, formar, desenvolver pessoas para que eles cada dia apresentem um melhor atendimento para as pessoas que ali consomem? Precisam, né? O centro de Fortaleza é conhecido por ter um serviço de médio para baixo. Então, assim, as pessoas não são muito afeitas ao bom trato por conta daquela característica. Nós não temos pessoas com um nível de qualidade de atendimento que propicie esse tipo, né? Então, tanto que o centro de Fortaleza hoje, pelo fortalezense, para alguns grupos, é tido de forma preconceituosa. É um lugar que as pessoas não vão, que tem medo de parar o carro, descer do carro, andar pelas ruas. Senhores, o centro de Fortaleza hoje é o coração pulsante do PIB da nossa Fortaleza. É lá, desde as caravelas lá que pararam lá naquele porto, lá no Forte da Nossa Senhora da Assunção, lá, desde aquele tempo, os mercadores se instalaram ali, é lá que muito desses grãos que é comercializado, que alimenta a população cearense, é comercializado. É ali que toda essa cadeia de lojas de eletrodomésticos, toda essa cadeia de lojas agora que a gente viu nos últimos 5 anos crescer como nunca, que são as confecções, né? Você vai ali no Beco da Poeira, você vai ali no Centro Fashion, você vai ali nas ruas que fazem, né, hoje ali naquela região ali do Mercado Central, você tem shopping de confecção em todos os lugares. Então, você vê, cada lojista daquele dali, às vezes vai para casa com 50 mil reais, senhor. E dentro de um shoppingzinho daquele dali tem 100, 150. E o mais interessante, sabe, Dulce? Eu fui comprar um presente esses dias lá e eu digo, rapaz, eu vou entrar num desses bequinhos que eu ainda não conheço. Aí eu fui de bicicleta, parei em frente, amarrei no poste e fui lá e comecei. Olha, eu tinha passado eu estou observando isso nos varejos de supermercados, né? Os supermercados ainda não aceitam Pix, alguns, né? Só quem está aceitando aqui em Fortaleza, até hoje, são 2. E aí eu comecei a dizer, rapaz, será que a vendedora aqui está aceitando Pix? Olha, todos, sem exceção, aceitavam Pix. A única que não tinha conta chegava e dizia assim, não, eu recebo na conta da minha vizinha. E aí eu passo dinheiro para ela e compensa. Ela me passa dinheiro da transferência que é feita. Senhores,
O Pix está presente, ou seja, o sistema mais avançado que hoje nós temos, agora tem o WhatsApp aí também, com o WhatsApp Pay, mas assim, o sistema mais avançado está presente na senhora que vende lingerie lá no Beco da Poeira. Essas pessoas estão conectadas, essas pessoas estão vendendo, essas pessoas estão vendendo com volume muito grande, e a gente, às vezes, perde a percepção de que são grandes oportunidades para a gente oferecer nossos serviços, né? Essas pessoas precisam trabalhar seu marketing, essas pessoas precisam trabalhar sua comunicação, seus processos de venda, a forma como eles gerenciam seus produtos, cadastram seus produtos, fazem estoque, a forma como eles conversam com seus fornecedores. Tudo isso a tecnologia pode ajudar a aperfeiçoar ainda mais as soluções dela. Então, essas são características, Kendi, que a gente vê nesse grande desenvolvimento que a gente tem aí no nosso ecossistema central de Fortaleza e o potencial que nós temos. Pois não sei se para você está boa a internet, para mim meio que travou, mas eu vou pedir ao Fernando para colocar a gente. Ótimo, estamos todos aqui. E eu gostaria de, nessa linha de raciocínio seu, Moisés, que você falou de mentorias, né, que super importantes, são super importantes para o crescimento das startups. Eu gostaria de colocar a Dulce na roda para ela falar um pouco dessa experiência que ela tem com as mentorias, inclusive ela como educadora financeira. Como é que você se insere, Dulce, nesse mercado, nesse ecossistema de parcerias? Fala um pouquinho para a gente. Contextualizando isso que o Moisés falou, que é muito interessante, do empreendedor, desde lá no começo, lá na cauda, olhando lá atrás e vindo fazendo acompanhamento, uma das coisas que o empreendedor, ele se mistura com a pessoa física dele, né? Então, se ele não souber, desde lá do começo, saber dividir o PF do PJ, a pessoa física da pessoa jurídica, aquilo ali vai se embolando, não é que não dê certo, dá certo, às vezes dá, às vezes não dá, mas quando você começa a entender de que existem essas duas vertentes e você criar esse paralelo para você não misturar as coisas, é muito bacana quando a gente vê um empreendedor ele vindo bem educado financeiramente, porque a parte financeira eu digo que é uma educação, né? É uma educação de que a gente muito jovem, a gente não é falado, parece que a gente tem uma coisa de não falar de dinheiro. O dinheiro ele pode ser agressivo, ele pode ser sutil, né? Mas as pessoas não têm o hábito de falar de dinheiro. Está mudando um pouco agora, Beth. A gente começa a se falar mais, começa a se educar mais, fala-se muito, eu estava lendo uma reportagem agora, que isso cabe muito nesse contexto, que a gente, dessa linha de trabalho que a gente segue, né, antigamente se falava muito do ter para ser, a gente viveu antes uma geração de ter, e aí para ser, e hoje a gente está vivendo, olha que interessante, que eu li pela primeira vez sobre isso, a gente está vivendo essa migração do parecer para ser. Com as redes sociais, hoje em dia, a gente parece muito, a gente aparenta ser, mostra ser uma coisa que às vezes nem é, ter coisas que nem são. Então, a gente tem que valorizar mais isso. E aí, quando a gente fala do empreendedor, a gente tem que ver que o estágio inicial, como o Moisés falou, de que quando parte da ideia ali, a gente tem que entender de que a gente tem que resolver uma dor. Você tem que, sua primeira pergunta de quando você vai falando no âmbito de startups, de que você está com uma ideia, que dor é que eu estou resolvendo? Você tem que se apaixonar pela dor e não pela solução. Então, qual é a dor que eu estou resolvendo? A partir do momento que você tem essa ideia, você começa uma nova vertente. E aí, vamos falando financeiramente, o modelo startups de hoje é você fazer tirar a sua ideia da cabeça, colocar no papel e colocar ela no mercado com o mínimo de capital que você tenha. Então, você tem que antigamente era diferente, você abria um CNPJ, ia para a parte burocrática com a ideia, montava a loja, fazia tudo, e tirava aquele bolão de dinheiro para quando fosse começar, poderia ser que não desse certo, né? Mas aí, hoje você tem que começar com isso. Existe uma curva, se você for ver, existe uma curva de aprendizado que a gente
que dá uma boleada de quando você está colocando a sua ideia no mercado, que é onde você vai testar, fazer o MVP. Esse momento aqui também, na parte financeira, Beth, ela também você começa primeiro com o seu capital, segundo, você começa com o capital da família, são amigos que estão acreditando, você vai vender a sua ideia para amigos, um empresta 1.000, o outro empresta 3, o outro empresta 300, o outro empresta, então, financeiramente falando. Até que, quando você começa a monetizar aquilo ali, aí sim, depois que você viu, testou, errou, voltou, pivotou, não é essa ideia, deixa eu melhorar, deixa eu conversar, e deixa eu procurar mentorias, que Moisés fala muito bem de mentorias. Nessa fase, é só você procurando, buscando, testando, até você chegar nessa fase de você ir para o mercado e começar a pegar investidores anjos, essas coisas na parte financeira, existe um grande processo, né? Tem muita gente que eu vejo quando a gente começa a conversar com algumas startups, que elas já começam na ideia e já quer vender a ideia por R$1 milhão. Eu vou com a ideia. Não, meu filho, vá para a rua, vá fazer, vá testar, vá ver qual é a dor que você está solucionando, porque quando você soluciona a dor, a sua ideia é a dor, você descobriu a dor. Quando você vai solucionar, você cria um produto, aquele produto não deu certo, vou ajustar aquele produto para até resolver aquela dor. Quando ele encaixa na veia, e aí o negócio vai. Então, a parte financeira, ela é muito importante, porque se o empreendedor, a gente sabe que o financeiro movimenta muita gente, né? Então, o empreendedor, quando ele vai começar o negócio, ele começar a ideia, não é dinheiro, porque a gente tem que entender que quando você procura dinheiro, você vai ter que devolver aquilo ali. Você não está recebendo 5 mil, 20 mil, 50 mil reais, não é para você. É pensando que um dia você vai devolver aquilo ali em 5 a 8 vezes mais. Entendeu? Então, quando a gente parte para isso, a gente conversa muito, eu sempre pergunto, o que é que você está precisando mesmo? Será que é de dinheiro? Será que é da parte financeira? Ou é da parte de mentoria? Será que não seria melhor você procurar se acelerar, se entender, prestar uma consultoria, uma mentoria mesmo, a gente chama nem de consultoria, uma mentoria para te dar um rumo? Então, é isso que a gente tem que entender. Perfeito, Dulce. E a gente sabe que hoje o desenvolvimento de novos negócios, você alcançar novos mercados, está indissociável da necessidade de você trabalhar o marketing, de você produzir o conteúdo em relação àquele produto, aquele serviço que você pretende oferecer. Então, assim, nesse sentido, eu queria saber do Carlos, como é que o ecossistema de parcerias ele impacta na sua atuação profissional hoje, Carlos, você enquanto produtor de conteúdo? Legal. Pessoal, representando aqui uma turma que talvez esteja ainda muito conectada com a questão acadêmica, a academia, inclusive, até conversando com o Moisés, a gente falou sobre isso, a academia não forma empreendedores, ainda, infelizmente. E eu demorei muito a perceber isso, porque a gente sempre tem a ideia de que o sucesso vem por meio dessa jornada acadêmica, e claro, ela é fundamental, mas para empreendedores, eu entendo que podem ter algumas amarras que atrapalham o crescimento desse empreendedor. Então, falando um pouco dessa minha jornada, na minha formação como jornalista, eu acabei tendo um viés mesmo bem formal, tendo estágios em empresas que me deram sim um know-how de como hoje proceder, mas que na época eu me via preso a uma escalada empresarial de tentar subir do topo, mas a gente sabe que a gente produz 10x e às vezes ganha 1,5x, 2x, enfim. E isso me incomodava muito. A questão que mais me incomodava nisso era o fato de que eu trabalho 2 períodos do meu dia e eu tenho um período só para poder fazer todas as outras coisas para além do meu trabalho, e isso me incomodava. E eu comecei a ficar desanimado, insatisfeito. Foi quando eu fui para minha outra área de atuação, que é o teatro. Abracei um espetáculo da Broadway aqui em Fortaleza, o Rent, que é um espetáculo que fala sobre libertação, que fala sobre exatamente tudo isso no final da década de 90 e início dos anos 2000. E aí quando eu dei um respiro da comunicação, fui para o teatro, e aí eu pude ter um melhor entendimento, eu percebi que toda a minha vida estava conectada para um rumo diferente, o empreendedorismo, que essa era a minha característica, mas que eu talvez não tinha o tato suficiente para isso. Foi quando eu retornei para a comunicação com um outro olhar, com o olhar de que eu poderia
abraçar novas competências que eu tinha, mas estavam estagnadas porque eu estava trabalhando apenas para um setor, para uma empresa, para uma frente de trabalho, e eu queria praticar todas as outras coisas que eu tinha aprendido e quero aprender mais. E aí a produção de conteúdo, ela veio para poder me libertar de tudo isso. Foi quando eu acabei saindo do meu último trabalho, eu trabalhava para um portal de notícias daqui de Fortaleza, e comecei a fazer o que eu mais queria para os outros. Então, não só tenho mais prazer no meu trabalho, como eu gero para as outras pessoas essa satisfação. Quando eu vejo a Beth dizendo, Carlos, a gente está muito feliz por você estar aqui hoje. Quando eu vejo o sorriso da Dulce, quando eu faço o trabalho para ela, isso me gera uma satisfação gigantesca. Não me gerava antes, porque não havia essa troca sincera, sabe? No olhar. Então, partindo desse princípio, o impacto que o ecossistema de parcerias causa em mim hoje, e aqui nós temos uma prova clara disso. Eu comecei fazendo serviço para a Planet, e um dia acabei me esbarrando com a Dulce da Planet, depois já comecei a produzir conteúdo para ela também. Esse ecossistema de parceria, ele é o que nos liberta das amarras de algo que vai te deixar, talvez, insatisfeito com o seu trabalho, com o que você faz. É essa liberdade. Eu tive um momento que eu precisei, um momento de breaking free, né, de realmente quebrar essas amarras e partir. Então, um desses momentos foi quando eu li esse livro aqui, A Vida Sem Crachá. Essa jovem, a Cláudia Giudice, eu li há algum tempo e ela era uma das gestoras da editora Abril. Foi quando ela foi demitida e ela se viu sem chão. E ela começou a escrever um blog chamado A Vida Sem Crachá. E ela mostra como ela se libertou das amarras de uma empresa a qual ela produzia tal X, ganhava bem menos, mas ela achava que tinha uma carreira ali, mas a carreira dela, na verdade, estava em outro canto. Depois ela montou a própria empresa, ela hoje é gerente da sua própria empresa. E isso foi a semente que começou a germinar em mim do empreendedorismo. Eu pensei, Carlos, talvez você não seja voltado só para isso, mas você pode crescer muito mais. E aí eu vi algumas pessoas falando isso para mim também. Eu tenho um perfil empreendedor. E aí, falando nisso, desde o início da minha formação, eu sempre quis estar à frente, eu sempre quis estar a par das novas nuances do que estava acontecendo. Logo no primeiro semestre de jornalismo, eu estava participando do Manhã com o Tropo, que era de uma iniciativa, o Quartel Digital aqui em Fortaleza. Então, eu já estava ligado com marketing digital, e logo no primeiro semestre, que não é o semestre que a gente tem estágio, né? Na faculdade a gente vai ter estágio lá para o quarto, para o quinto, mas no primeiro semestre eu já comecei a estagiar no jornal O Estado como analista de mídias sociais deles. E aí isso eu já comecei a entrar na questão do digital mesmo, do jornalismo dentro dos meios digitais. E aí isso foi à frente para eu poder quebrar com os padrões que eu via naquela época, e principalmente da academia, para poder, em vários momentos eu pensei, eu quero ter minha própria empresa, mas não dava certo, porque eu queria fazer sozinho. E aí é onde entra o ecossistema de parcerias. Porque sozinho a gente até chega a algum ponto, mas juntos a gente vai muito mais longe. E aí a gente vai com aquele termo unstoppable, que aqui no Brasil seria o imparável, né? Não se para. Sozinhos a gente vai, porque quando um está fraco, o outro anima e a gente continua andando mais e aí tem esse sistema de suporte um ao outro. É muito massa poder falar disso, porque eu estou praticamente no início da minha carreira como empreendedor, da visão empreendedora, de ter tomado esse perfil para mim como realmente sou. Sempre fui muito... a gente tem que ter esse jogo de cintura, né? Sempre fui muito tímido para poder abordar e vender um serviço meu, quando eu assumi para mim esse perfil empreendedor. E sem dúvidas nenhuma, a Planet foi uma forma de compreender melhor esse meu perfil, porque lá dentro eu consegui ver a Beth falando, ver o Moisés falando, a Dulce falando, ver outras pessoas falando sobre termos e assuntos aos quais eu estava ainda iniciando, e foi realmente uma aceleração desse processo. E em pouquíssimo tempo, hoje eu me vejo conseguindo vender os meus serviços, conseguindo migrar, porque se antes eu produzia muito para os outros, mas para minha rede social não. E agora eu consigo dar um giro de 180 e, em vez de apenas usar como consumidor, usar a minha rede social como vender os meus serviços e expor aquilo que eu faço. E os clientes vêm. Então, eu consigo hoje abraçar melhor novas frentes de trabalho que eu queria, novas competências. Eu consigo hoje
lidar com outras frentes de trabalho, as quais não é só jornalismo. Por exemplo, a consultoria de escrita, que é uma coisa que eu amo sempre amei fazer, e vai um pouquinho para o lado da pedagogia, que era uma outra coisa que eu também sempre gostei. E consigo ter melhor administração do meu tempo, que era algo que me deixava muito satisfeito. Hoje eu consigo, por exemplo, se eu quiser caminhar pela tarde ou pela manhã cedo, eu consigo, antes eu não conseguia, então eu consigo gerir melhor o meu tempo. Isso me dá muita satisfação, porque me coloca mais dentro do controle. Eu consigo estar mais dentro desse controle pessoal, tanto financeiro quanto de tempo, e também preciso salientar a questão do prazer de trabalhar. A gente não trabalha só por dinheiro, mas também por sentir esse prazer de estar prestando serviço para alguém, vendo essa pessoa satisfeita. Hoje eu consigo ter uma autoridade digital maior e ser reconhecido pelo meu trabalho. Uma das coisas que eu faço, que eu mais amo, e que eu me especializei, são os releases especializados para a internet. Então, eu tenho empresas como a Sony Music me contratando para escrever releases para os cantores dele, algumas empresas de Portugal que também estão me contratando para escrever releases para eles. Então, isso tem sido muito satisfatório para mim. Hoje eu consigo obter mais prazer. E isso só acontece, saliento, só acontece por conta do ecossistema de parcerias. Porque se não fosse assim, eu não conseguiria ter acesso a outros parceiros, a outros amigos que juntos conseguimos crescer. É isso. Eu agradeço. Posso falar? Estou entrando aí. Eu agradeço muito esse seu depoimento, porque ele não é um depoimento apenas para a Planet, que nós estamos super honrados de você ter colocado dessa forma, que você está iniciando conosco, e nós iniciamos também com você. E o seu depoimento é super importante para todos esses empreendedores que já são empreendedores e não se dão conta, mas eles só precisam dar esse passo mais avançado para fazer networking, para fazer parte desse ecossistema de parcerias, e a Planet está chegando para ser ponte, para justamente trabalhar a capacitação de construir um ecossistema que possa justamente ajudar a todos, né? Todos juntos, numa economia criativa e colaborativa, crescermos juntos, nos desenvolver e construir também a capacidade digital, que hoje, como o Moisés bem falou, e a Dulce também, é super importante, né? Você dentro do digital, o céu é o limite, não é não? E isso eu vou pedir a palavra agora da Dulce e do Moisés, que a gente está quase acabando o nosso tempo, para eles finalizarem com um último comentário. Vamos começar com a Dulce. Beth, pegando essa sua palavra aí, onde o céu é o limite, eu tenho um jargão que eu digo, hoje em dia, depois de tudo que está acontecendo aí, o céu nem é mais o limite. Então, realmente, não tem limite para sonho, não tem limite para o que você quer fazer, não tem limite. O limite, hoje em dia, não existem barreiras. Quantas coisas a gente está vendo que são inéditas, e isso exatamente a gente está vivendo um momento onde não há limite. A gente estava analisando uma startup agora, muito bacana, a Simple XR, e aí a gente estava com dificuldade de entender o que era. Ele mandou um QR Code para a gente escaneou uma cadeira, uma poltrona assim super bonita, ele disse assim, aponte seu celular para ir, aí apareceu, aí a cadeira apareceu aqui no meu celular. Aí quando ele disse assim, agora bote essa cadeira dentro de sua sala, eu virei, quando eu botei, ele pega um ambiente da sala e ele coloca a cadeira do tamanho que é, de tudo que é, dentro de sua sala. Aí você colocou, ela, pum, ficou lá, você muda a tela. Eu disse, caraca, como é que uma pessoa vai saber, ter a criatividade de criar um negócio desse? Então, quantos negócios estão surgindo aí onde a gente nem sabia que existia aquilo ali? Então, é despertar, não é nem a necessidade do cliente, é despertar uma necessidade que nem mesmo o cliente, o consumidor, sabia que existia dentro dele. É isso, Dulce. Viu? Quando a Beth fala aí que o ambiente ele propicia todas essas conexões, e quando eu vejo a palavra do Carlos, né, que ele diz assim que através de uma outra visão que ele teve da vida profissional dele, ele pôde trabalhar daqui
para prestador de serviço, para prestar serviço para cadeias de negócio em qualquer lugar do mundo, você começa a perceber, é disso que a gente está falando, sabe, Dulce? Quando você fala dessa tecnologia aí, que usa, né, a forma já de prototipagem digital do seu celular, e aí já coloca lá o móvel na sua sala, é isso que a gente está falando, né? Quando a gente veio para 30, a gente só no Ceará tem 33 campos de IFCE, com laboratórios avançados de pesquisa. A gente tem mais de 200 mil estudantes na universidade hoje. Imagina se todo mundo desse universo aí, né, chegar a esse... Todo mundo não, mas uma boa parte chegar nesse momento que o Carlos teve, né, que é, cara, será que minha jornada não é outra? Será que eu estou aqui mesmo para tirar esse diploma, para poder seguir a carreira? Os dados mostram que a grande maioria vai se deparar com isso em algum momento. Por quê? Porque hoje nós não temos garantia mais nem para 1/3 dos universitários por emprego. Algumas áreas são super demandadas, como saúde. Então, se você faz um curso de saúde, provavelmente você sai empregado. Mas as outras áreas, como gestão, por exemplo, você tem que abrir sua mente para novas oportunidades, né? Carlos falou aí que ele vem de uma área de comunicação. Olha que massa! Ele percebeu um modelo de negócio baseado em conteúdo digital, né? E usar ali o seu conhecimento para aprimorar textos. E ele entrega esse conhecimento para Portugal, para empresas pelo mundo. Olha que massa! Significa que qualquer aluno que está aqui pode, sim, desenvolver... nós, como aluno, eu me considero sempre um aluno, mas, assim, qualquer aluno precisa sempre entender que você precisa criar valor, mostrar para o mundo para que você veio. Quando você consegue fazer isso, sabe o que a gente, de fato, constrói? Esse crescimento do nosso ecossistema, né? Porque nós entendemos o potencial que cada pessoa pode construir. Ecossistema não se faz só com uma empresa liderando o processo e fazendo todas as iniciativas. Não, ecossistema é um monte de gente querendo fazer, querendo dar certo, querendo acontecer, querendo levar o outro para outro nível, né? Porque tem uma característica, às vezes nós nos acostumamos, né? Temos que entender que nós somos educados a ser muito competitivos, né? Principalmente se nós fomos educados no Nordeste. Então, lembra como era o vestibular? Você tinha que brigar para o outro não passar, né? Você não torcia nem para você não passar, era para os outros não passar. Então, essa competitividade ela é muito latente do estudante. Entrou na universidade com essa competitividade porque você queria passar no concurso, porque você queria uma vaga no trabalho. Então, nós fomos modelados, nossa mente, para ser competitivo. Se a gente quiser ser colaborativo, a gente precisa entender que a gente precisa afastar algumas experiências para colocar outras. Perfeito. E quando a gente olha para esse ecossistema, se a gente não der as mãos, se a gente não entender, olha, se o Carlos aqui começar a trabalhar conteúdo, se a Dulce começar a trabalhar a parte financeira, se o Moisés for lá fazer o trabalho dele lá de marketing, estratégico, de inovação, se a Dulce fizer com que o espaço dela conecte mais gente, no final da história, todos nós vamos estar construindo um ecossistema maior. Mas se eu ficar na minha casa dizendo, rapaz, eu estou torcendo aqui é para o Carlos não dar certo, para a Dulce não dar certo, porque, entenda, não é, essa experiência faz parte do nosso, dos nossos comportamentos enquanto seres humanos. Porque nós fomos educados para sermos assim. A gente não está acostumado a ver e querer o sucesso do outro. O meu desejo, eu falo para a Beth aqui, Beth, o meu desejo era levar uma meia dúzia de startups já agora em 2020, 2021 para a Europa. Eu acho que o cara que nasce no Ceará tem que negociar com o mundo. Eu fui lá para Israel e eu percebi isso. Sabe qual era o pensamento lá de qualquer jovem na universidade? Israel só tem 8 milhões de habitantes, sabe? Dulce. Aí, quando a gente foi lá, eu comecei a perceber, meu irmão, 8 milhões não é um mercado muito consumidor assim para muita coisa, não. Mas sabe o que o jovem de Israel pensa? Diz assim, ó, nós vamos criar soluções aqui na universidade para servir ao mundo todo e que possa também ser utilizada aqui no nosso país. Então, a percepção deles era sempre essa, né? Nós temos um potencial enorme. Claro que o Estado de Israel ele tem conexões incríveis, né, com os Estados Unidos, com a Europa, isso faz disso
acelera muito, né? Você tem uma empresa, você tem conexões. Mais uma vez a conexão, né? Exatamente. Mas o que a gente precisa perceber, né, Dulce, é que tá tudo isso aí pronto, né? A gente tem conexão como nunca teve antes, a gente tem conteúdo, tá aí uma das coisas que o Carlos trabalha, conteúdo, tá tudo disponível, né? Por Jesus, pega seu Google Chrome aí, bota um tradutor lá para você começar a pesquisar sites e conteúdo em outras línguas. Por quê? Porque tem muita gente fazendo coisas incríveis na China, na Coreia, nos Estados Unidos, claro, na Israel, e você tem que aprender a buscar informação. Nós que somos seres digitais, conectados, nós temos que nos permitir, né, trazer para o nosso mercado o melhor do mundo. O melhor pode estar aqui. Claro que eu posso melhor ter as melhores Moisés, você está dando uma aula. Você está dando uma aula para a gente tem que continuar esse papo, porque é muito assunto, é muita informação que você tem aí para a gente aprender junto com você. A gente está quase acabando o nosso tempo, e eu quero agradecer novamente a presença de vocês terem aceitado o nosso convite, Carlos, Moisés e Dulce. Temos ainda mais um tempinho, Kennedy, você pode fechar aí, dizer o tempo que a gente ainda tem, fala para a gente. Certo, muito obrigado a todos, a Dulce, ao Moisés, ao Carlos. Eu tenho certeza que foi um momento, assim, grandioso, e que é só mais um evento de tantos outros que a gente vai realizar com vocês aqui, certo? E agradecer também aqui ao Fernando, que nos deu todo o suporte na parte técnica. E é isso, a Planet, ela vem nessa crescente, demonstrando seu espaço, seu lugar no mercado, no ecossistema local, e a gente agradece mais uma vez e até uma próxima. Show. Eu quero lembrar, só para falar do Fernando Veríssimo, que ele está na nossa técnica de hoje, dessa transmissão, e ele é o nosso primeiro cliente, ele é o empreendedor na área de TI. Nós vamos fazer um outro evento para falarmos sobre essa área de TI, que é super importante, né? Assim como a produção de conteúdo. Eu quero agradecer muito ao Fernando, que nós estamos muito satisfeitos que está dando tudo certo, e nós queremos desenvolver, ser ponte para os nossos empreendedores. E o Fernando Veríssimo é o nosso primeiro cliente. Uhul! Obrigada! Muito bom, Beth! Show. Parabéns pela equipe, parabéns pela atitude da Planet, realmente saindo na frente, fazendo essas iniciativas. Estou colado com vocês, #Colab, vamos colocar alguns temas que seja realmente muito satisfatório aí para a gente poder ajudar, o quanto mais a gente pode ajudar. E se você puder fazer a sua pergunta aqui embaixo, o tema que você está sentindo, qual é a sua dor, mostra aqui para a gente, que a gente vai desenvolver um tema de acordo com sua dor, beleza? Um ótimo dia aí para todos vocês, gente. Tchau. Até a próxima. E se precisar de ajuda para tirar a ideia do papel, Santos Moisés, lá no Instagram, pede ajuda, a gente conecta você com o que for necessário. Aí a gente pode usar. @DulceTigre é o meu. Eu já tirei até um print, vou até postar a foto da gente agora. @DulceTigre é o meu Instagram. E o meu @Carlos Aires, Carlos com K. Vamos juntos nessa. E o nosso @Planet Coworking Fortaleza. Aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like e a gente se vê nas nossas próximas transmissões. Tchau, tchau.